Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença dos anjos, prezado ouvinte, queremos iniciar nossa manhã orando nesta terça-feira, na 8ª de Páscoa, quando a Igreja nos convida a mergulhar nesse oásis de esperança que é a ressurreição do Senhor e a nossa ressurreição. Estamos unidos nesses dias bonitos, dias grandes, dias de humildade e simplicidade, que nos faz ser realmente católicos da esperança. Nossa fé deve ser grande e ir longe. Nesta semana de proximidade com o mistério da ressurreição, vamos renovar nossa esperança. O mundo está em desespero. O mundo já não tem mais aquela humildade de buscar, de respeitar os caminhos de Deus. Quantas misérias nós temos assistidos, quantas esquisitices a sociedade vai produzindo. Nós precisamos do remorso, precisamos da fé, precisamos da consciência que nossa vida nesse mundo é passageira, que a nossa caminhada não é para as coisas deste mundo, mas uma caminhada para Deus, para a eternidade. Na novena da Divina Misericórdia que estamos vivendo, nesse 5º dia, o Diário de Santa Faustina nos convida à seguinte intenção: hoje, traze-me as almas dos cristãos separadas da unidade da Igreja e mergulha-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha Igreja. Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizam-se as minhas chagas e dessa maneira aliviam a minha paixão. É tão importante isso aqui para nós. Vamos meditar um pouquinho. A importância da Igreja. Quantas e quantas almas batizadas na Igreja, almas que viveram a generosidade de Cristo no coração da paróquia, da comunidade, e depois deixaram a Igreja. Saíram da túnica, renunciaram à túnica de Cristo para buscar outra maneira de se vestir. O católico que é batizado na Igreja Católica, que abandona a Igreja, o seu batismo vai com ele. O batismo é impossível de tirar. Temos visto ultimamente muitas almas voltando à Igreja, almas que tinham saído da Igreja e que voltaram à Igreja. Eu fico me lembrando da minha adolescência, quando, por causa das amizades na escola e as dificuldades, as revoltas, eu tive uma tentação de mudar de religião. Uma leve tentação. Aquela coisa da acolhida, a gente não tinha isso na nossa igreja, uma igreja fria, uma igreja frágil, enquanto que as outras igrejas, os jovens, a mocidade, como eles dizem, tinha aquela militância. E eu tive essa tentação. Cheguei a comentar com meu avô, meu padrinho de batismo, que eu estava gostando dos hinos, da conversa. Foi quando meu avô me chamou a atenção e me chamou à unidade da Igreja. Quando você deixa a Igreja, você quebra a unidade da Igreja. É impressionante que o nosso lugar na Igreja ninguém tira. Quem abandona a Igreja Católica, a Igreja deixada por Nosso Senhor, o seu lugar não é ocupado por ninguém. Nunca vai ser. E Nosso Senhor sempre espera a volta daqueles que abandonaram o redil, que abandonaram o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra de Jesus
a Santa Faustina, ela é muito forte. Traze-me as almas dos cristãos separados da unidade da Igreja e mergulhe-as no mar da minha misericórdia. Creio que a nossa oração por esta unidade da Igreja ela é muito importante, especialmente para que volte ao ninho católico aquelas pessoas que abandonaram a Igreja por ignorância, por bobagem. E quero dizer aqui também que nós sacerdotes, nós que estamos à frente da Igreja, temos que ter muito cuidado para não afastar as pessoas. Uma má acolhida, uma má atenção, uma brutalidade, uma bobagem, uma fala, uma exclusão pode levar as pessoas a abandonar a fé católica para buscar uma outra fé. E esse pecado de apostasia, ele fica também no coração do católico, que seja padre, seja leigo, religioso ou religiosa, que porventura tenha facilitado esse desencanto com a Igreja. Nós não estamos no tempo de ficarmos brigando com as pessoas, perdendo a paciência com as pessoas, acolhendo o mal. Nós, sacerdotes, precisamos ser exemplo de acolhida. Acolher. O Papa Francisco tem falado, acolhe a todos. Nós temos que acolher todos. E na chegada as pessoas precisam ser encantadas pela grandeza de Cristo, pela grandeza da Palavra de Deus, e depois aos poucos a catequese, o amadurecimento da evangelização favorecerá a compreensão da pessoa acerca do mistério de Cristo. É preciso acolher essas almas que vêm para a Igreja. Então Nosso Senhor fala a Santa Faustina da dor causada no seu coração da parte daqueles que abandonam a Igreja. E ele fala também, quando volto à unidade da Igreja, cicatrizam as minhas chagas. E se você que está me ouvindo abandonou a Igreja Católica, volte. Venha de volta ao seu lugar. Tudo te aguarda, não se tenha acanho. Nós temos recebido tantas pessoas que abandonaram a Igreja e que agora estão retornando à Igreja. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, a nossa realidade hoje é tão difícil, o mundo está em crise, a Igreja em crise, a família em crise. Mas a fé é a mesma, a ressurreição do Senhor é a mesma, a Páscoa do ressuscitado é a mesma, o altar da sua Igreja é o mesmo, porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E nesse momento, ontem a gente falava do paganismo, nós somos chamados a abrir o nosso coração com grande ternura ao mistério do Senhor e acolher com grande efusividade de amor o Cristo em nossos corações. Rezemos por aqueles que abandonaram o redil, que estão fora da comunidade cristã, da Igreja, para que voltem. E lembre-se, todos nós devemos acolher com grande amor as pessoas que fazem o caminho de volta à Igreja, depois de o ter abandonado. Que Deus nos ajude a ser uma Igreja profundamente acolhedora. A primeira leitura da Sagrada Escritura na missa de hoje, Atos 2, 36-41, no versículo 40 ao 41, nós temos a seguinte expressão: com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Aqui
nós estamos assistindo nesta leitura a atividade do primeiro Papa da Igreja, São Pedro, apóstolo, a quem Jesus entregou as chaves do reino. E Pedro, neste capítulo 2 dos Atos, ele faz aquele grande sermão, aquela grande homilia para uma multidão que vem certificar o que ocorreu no cenáculo, o barulho, aquela manifestação do Espírito Santo em Pentecostes. Uma multidão se achega ali para certificar do que aconteceu. E então o apóstolo evangeliza. Ele faz uma anamnese, uma recordação de todos os feitos de Deus na história da salvação, até chegar em Jesus, a quem vocês mataram, ele diz. E ocorre que foi uma homilia de grande unção que trouxe muitas pessoas ao seio da igreja. Cerca de milhares, 3.000 pessoas se uniram aos apóstolos naquela manhã depois da manifestação de Pentecostes. Aqui podemos destacar a acolhida dos apóstolos, que acolheu a todos com o batismo. Às vezes as pessoas fogem da igreja quando precisam batizar seus filhos, porque nós não temos paciência de acolher, de orientar, de realizar. Nunca, querido padre, você pode dizer, essa pessoa não pode ser batizada. Não diga isso. Todos têm que ser alimentados com a esperança do batismo. Mesmo que naquele momento não tem como realizar o batismo, mas alente-se para uma caminhada que leve à concretização do batismo. Que o batismo é o maior dom que nós podemos receber em vida, pois o batismo é esse passaporte que nós recebemos para a eternidade. Uma pessoa batizada, ela traz consigo a marca do céu, a marca do ressuscitado. Rezemos para que todos que estão fora da igreja retornem ao seu bom caminho. Deus seja louvado por isso. Senhor, meu Deus e Pai, que nos deste Jesus e o ressuscitastes dos mortos para nos dar a vida longa. Abençoa, Senhor, o ouvinte do programa Oração da Manhã. Conceda-lhe a graça da paz, da vitória. Toca também, Senhor, o coração da pessoa que abandonou a Igreja Católica e nunca foi feliz, nunca se encontrou, mas tem vergonha de voltar. Conceda-lhe a graça para que volte aos braços do bom pastor. Abençoa nossas paróquias, abençoa, Senhor, nossas comunidades, para que sejamos um povo fiel, um novo Israel fiel, um povo amoroso, acolhedor, um povo que evangeliza, que catequiza, um povo que anuncia sem nenhum acanho que teu Filho Jesus está ressuscitado e vive entre nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã de santa paz. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira na presença dos santos anjos da guarda. Amém.